Olá pessoal, hoje o nosso tema é Primeira Lei de Ohm. Vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal Prisma Personal Teacher, curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades. Então, o nosso tema de hoje é Primeira Lei de Ohm. Então, vamos ver o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Para existir a corrente elétrica, ela depende que haja uma DDP, uma diferença de potencial, uma tensão, e um meio condutor, um fio. O polo positivo, que vai proporcionar essa diferença de potencial, atrai os elétrons, e o sentido real da corrente se dá do negativo para o positivo. A intensidade de corrente elétrica aí é igual à variação de cargas, o módulo de Q, sobre ΔT, durante um intervalo de tempo. A unidade da corrente é o ampere, que é a mesma coisa que coulombs por segundo, a quantidade de cargas que passa durante um segundo. Por isso que nós temos aí uma quantidade de cargas durante uma variação de tempo. Essa é a nossa intensidade de corrente. O módulo de Q é igual a N vezes E. N é um número natural e E é o valor da carga elétrica de um elétron, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando nós temos um fio condutor, ele chega num ponto onde há uma bifurcação, esse ponto é chamado de nó. E nessa bifurcação, a corrente se divide em partes iguais. Aqui no caso nós temos duas partes, então a corrente I se divide em I1 e I2, e a soma de I1 mais I2 é igual a I. Se fossem três partes, seria I1 mais I2 mais I3 igual a I, e assim por diante. Resistência elétrica. A resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica. Aí a primeira lei de Ohm diz que a resistência ela é igual a U, que é a nossa diferença de potencial, sobre I, que é a intensidade de corrente. Portanto, multiplicando aqui R vezes I, nós temos que U é igual a R vezes I. Ou seja, a diferença de potencial é igual a resistência vezes a intensidade de corrente, sendo que a resistência é dada em ohms, com essa letra ômega, letra grega, a diferença de potencial é dada em V, volts, e a intensidade de corrente é dada em A, que é amperes. Condutância elétrica. A condutância elétrica ela é o oposto da resistência elétrica, então ela é a facilidade de passagem de corrente elétrica. Então a condutância elétrica, que é dada pela letra G maiúscula, ela é 1 sobre R, que é a resistência elétrica. Como R é U sobre I, então nós vamos ter que G é igual a 1 sobre U sobre I. Invertendo a fração, nós vamos ter que G é igual a I sobre U. A unidade da condutância é o S, que é Siemens, que é dado sobre 1 sobre ohms, ou seja, ohms a menos 1. Vamos agora para um exercício. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Então nós temos que I, a intensidade de corrente, é igual a 5 amperes. O nosso ΔT é 1 minuto, que é igual a 60 segundos. A quantidade de carga é o que nós precisamos saber. Então nós temos que a corrente é o módulo da carga sobre a variação do tempo, ou seja, é a quantidade de carga que passa através de um determinado período de tempo. Então nós temos que, nós multiplicarmos aqui I vezes ΔT, nós vamos ter que Q é igual a I vezes ΔT.
como nós temos que I é igual a 5 e o nosso ΔT é 60 segundos, nós multiplicamos 5 vezes 60, a nossa carga é igual a 300 coulombs. Então, eu peço mais uma vez para vocês que se inscrevam no nosso canal, Prisma Personal Teacher, curtam os nossos vídeos, clique no sininho para receber as novidades e até um próximo vídeo. Muito obrigado.